Você tem coisas a dizer, mas não tem coragem de falar? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vem comigo. Quantas vezes você precisou dizer algo, mas não disse porque te faltou coragem? Já parou para pensar no que você carrega e o quanto isso te prejudica, mas você não consegue se livrar disso porque você não consegue falar disso? É importante que você saiba que a coragem, ela é muito mais um movimento do que um sentimento. A coragem, ela não é ausência de medo, mas é a sua capacidade de tomar uma ação, mesmo com a presença do medo. A ação é o que valida o sentimento de coragem. Então, se hoje você tem uma demanda específica, você precisa dizer algo a alguém, uma situação para resolver, mas não consegue falar porque te falta coragem, é importante que você entenda o que está por trás dessa falta de coragem. Ao investigar o motivo da falta de coragem, nós vamos encontrar ali uma coisa chamada medo. E para entender isso mais profundamente, nós precisamos colocar uma lupa em cima do medo para você entender quais são as barreiras que fomentam esse medo e, por causa disso, prejudica a sua coragem e você fica ali dividido sem saber como agir, se você enfrenta o medo ou se você mantém nesse lugar de se sentir travado, paralisado. E para entender quais são as barreiras que você possui e te impedem de falar com alguém, você deve pensar: o que é que eu estou temendo tanto assim? E por que que eu não consigo falar com essa pessoa? No que eu acredito que vai acontecer se eu disser? Você precisa responder essas perguntas para dialogar consigo mesmo e trazer a razão para o seu questionamento. Muitas vezes o medo, ele pode estar baseado em algo de uma experiência que você viveu, mas também o medo, ele pode ter um traço irracional, que é quando o medo está baseado em algo de baixíssima probabilidade de acontecer ou de zero probabilidade de acontecer, mas que de alguma forma a sua mente cria uma conexão e depois de criar essa conexão, a sua mente, ela aumenta aquilo como se fosse muito trágico que isso acontecesse. Então, se você tiver com medo de falar algo a alguém, algo que precisa ser dito, você precisa compreender a sua barreira, onde está a sua barreira, e tente desconstruir essa barreira. O que você está temendo? Será que a sua mente está se preocupando com algo que, primeiro, você não tem como controlar? Eu, por exemplo, já atendi muitos casos no consultório de pacientes que tinham demandas para resolver em seus relacionamentos, precisavam dizer algo importante ao outro, mas não conseguiam por causa do medo de como a outra pessoa iria reagir. E percebe que a reação do outro é algo que jamais você pode controlar. Você pode acertar na maneira de falar, você pode falar de forma respeitosa, fazer tudo de forma cordial e mesmo assim a outra pessoa reagiu mal. E a reação do outro não é capaz de determinar se você acertou ou se você errou na sua maneira de falar, porque tem a ver com a forma como o outro recebe e reage àquilo que escutou. Então, cuidado para que a sua mente não se responsabilize por coisa que não te cabe. E você fortalece ainda mais essa raiz do medo. E isso faz com que você não fale aquilo que precisa ser dito. E esse mal-estar, ele só se acumula. Para algumas pessoas, o fato de falar em si já pode ser desafiador. Tem a ver com a personalidade dessa pessoa, a dificuldade de se expressar. Tem pessoas que são mais expansivas e falar não é um problema para elas. Então, até os assuntos difíceis, que vão ser difíceis para todo mundo, ela consegue transitar um pouco melhor. Já outros podem ter mais dificuldade, mas de forma geral, falar é terapêutico para todos nós. É nisso que a psicologia acredita e comprova ao longo da sua prática. Então, de fato, falar é terapêutico, promove uma elaboração emocional, uma superação,
ou nós podemos até dizer, promove a experiência de cura interior. Então, pense comigo, nós queremos ficar bem. Você quer se livrar do seu desconforto. Ninguém gosta de ficar em dor e sofrimento simplesmente porque quer, como se fosse prazeroso, continuar daquela forma. Mas por que que a gente não diz, mesmo sabendo que dizer vai me fazer bem? Por que que eu não consigo pegar essa verdade de que vai me fazer bem e não é o suficiente para eu conseguir falar? É porque às vezes a barreira que está aí, ela é muito grande e o medo da repercussão do falar é maior do que o benefício que você enxerga. E isso faz com que você fique paralisado pelo medo. E com essa paralisação, você despreza ali a coragem. Você dá mais voz àquilo que o medo propõe do que alimentar o combustível da coragem. Existem muitas razões, motivos que faz com que uma pessoa evite falar algo que precisa ser dito para ela ficar bem. Eu vou te falar aqui alguns exemplos de barreiras, pode ser que seja o seu caso. A primeira barreira é o medo do julgamento. Para pensar, será que você não diz isso aí, ó, que você está guardando já tem um tempo, porque você tem medo do julgamento? Isso aparece até no consultório, na relação do paciente com o profissional. Eu já atendi casos em que o paciente tinha medo do julgamento. Mesmo que lá na primeira sessão a gente faça aquele momento de explicar como funciona o processo terapêutico, explicar a ética, o sigilo e reforçar a ideia de que a terapia é um espaço ausente de julgamento, mesmo assim pode ser com que não seja suficiente naquele momento para o paciente se sentir seguro. Com o tempo, a gente vai formando vínculo e esse medo do julgamento pode ser desconstruído. Mas eu já atendi casos que a pessoa ela precisava dizer algo, mas ela não conseguia dizer o que era por causa do medo do julgamento. E o mais interessante era que ela não conseguia falar o que era exatamente, mas havia uma necessidade de falar sobre o assunto. Então, a conversa ficava em volta do assunto sem dizer o que era o assunto. Então, é um pouco confuso, mas era basicamente a pessoa falava assim: Júlia, então, depois que aquilo aconteceu, a minha vida mudou, eu não fui mais da mesma forma, meus relacionamentos foram prejudicados, eu acabei me afastando de algumas pessoas e tal, e eu fiquei a pessoa mais triste, comecei a me isolar, e a pessoa começa a descrever o sobre. E aí, o que aconteceu, ela não revela. E às vezes, pode acontecer isso uma sessão inteira. E pode ser que ela não esteja pronta para falar o que é nessa sessão. E quem sabe na próxima ela revele o que é. Ela deu o nome dessa dor, o nome desse acontecimento. Só que nesse manejo clínico vai chegar um momento que eu vou perceber que esse rodeio está sendo feito. E eu faço ali uma pergunta para propor que esse paciente diga o que é, dê nome à sua dor, dê nome ao seu problema. E num dos casos em que isso aconteceu, ao fazer essa pergunta do que se trata isso, o que é esse evento, vamos olhar para esse evento como ele é, essa pessoa revela que o medo do julgamento é o que atrapalhava ela dar nome ao que aconteceu. E aí foi nessa hora que a gente desconstruiu o medo do julgamento primeiro e depois de desconstruir esse medo, reforçar aquele ambiente como um espaço acolhedor e ausente de julgamento, essa pessoa se sente seguro bastante para revelar o nome da sua dor. Então você precisa saber a sua barreira. Qual é a sua barreira? Qual o nome da sua barreira? Uma, eu já falei aqui, medo do julgamento. A próxima barreira é evitar conflito. Muitas vezes você não fala o que precisa ser dito porque você quer evitar o conflito. Pode ser que você tenha uma intolerância a conflito. É difícil para você lidar com o barulho dos problemas, ou você não quer se sentir responsável por aquele conflito. Você não quer se sentir responsável por ter promovido, entre aspas, uma sensação desagradável no outro com aquilo que você disse. E aí você evita conflito o tempo todo, e isso faz com que você não fale o que precisava ser dito.
E você precisa saber que aquilo que você diz pode ter um efeito de cura para você e também um efeito pedagógico para o outro. Pode ser que aquele outro precise escutar o que você tem a dizer, mesmo que seja desconfortável. Pense se vale a pena omitir a sua verdade e quais são os prejuízos que você lida ao omitir a sua verdade. Lembre-se que existem conflitos necessários e que nós precisamos permitir que eles apareçam. E a próxima barreira é a responsabilidade distorcida pelo sentimento do outro. Todos nós sabemos aqui aquele conceito de responsabilidade afetiva, que a gente tem que entender o sentimento da outra pessoa, que não é ideal causar determinados sofrimentos ao outro, tudo mais. Só que se responsabilizar pelo sentimento do outro é algo que você precisa ter cuidado. Isso não significa necessariamente uma responsabilidade afetiva. Pessoas que se responsabilizam pelo sentimento da outra pessoa de forma distorcida, elas ficam se inibindo, se controlando, porque elas querem garantir que tal pessoa permaneça se sentindo bem. Quando você vê, você não é mais natural, você não é mais você mesmo, porque você está tentando evitar tantas coisas no outro, se responsabilizando pelo que aquela pessoa sente, que você se bloqueia e bloqueia a sua espontaneidade. Então, você acaba tendo um controle excessivo sobre aquilo que você fala. Então, você não fala tudo de forma espontânea, porque precisa ser dito. Você fala com base no que o outro pode sentir ou pode não sentir. Isso é algo que pode prejudicar a sua saúde emocional e prejudicar também o seu relacionamento. Acha que está protegendo a relação, mas você pode estar prejudicando. E a quarta barreira que eu destaquei aqui é a própria dificuldade de se expressar. Às vezes, a sua dificuldade não é exatamente com o sentimento do outro ou o medo do julgamento, mas você não sabe se expressar. Parece que as palavras fogem da sua mente, você não sabe o termo que você precisa usar para colocar aquele assunto, tem dificuldade de organizar ideias, pensamentos, expressar a sua opinião. Às vezes, a barreira é essa, a dificuldade de se expressar. Ou pode ser que você perceba que a sua expressão ela é sempre exagerada e você não quer que seja assim. Ou a sua expressão ela é muito tímida, muito acanhada e acaba não revelando e não passando a mensagem que você exatamente quer passar. Nesse caso, você precisa aperfeiçoar as suas habilidades de expressão. Antes de pensar e construir o diálogo com a pessoa que você precisa conversar, escreva sobre isso. A escrita terapêutica é um ótimo instrumento para fazer esse treino. Ou leve essa demanda na sua terapia. E lá no próprio espaço terapêutico já é o momento de treinar essa habilidade de se expressar e de falar. E assim você vai conseguir construir diálogos saudáveis e falar o que precisa ser dito em cada vínculo diante da sua necessidade. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe aqui comigo nos comentários se você tem uma dificuldade de falar, de se expressar. Coloca aqui nos comentários a sua pergunta sobre esse tema. Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e eu te espero no próximo vídeo.